Pessoal, tem tanta coisa para dizer e ao mesmo tempo não tem mais nada para ser dito, né? É incrível. Com tudo que já foi dito, foi uma caminhada rica, complexa, emocionante, de aprendizado. Para mim é motivo de muita emoção estar aqui e a gente chegar nesse momento com sucesso, né? Tem uma frase, eu já disse essa frase, mas é uma frase que precisa ser repetida, de uma intelectual, militante, ativista, chamada Jurema Werneck, e ela fala que os nossos passos vêm de longe. E isso significa que a gente nunca pode esquecer que a gente só chegou aqui porque houve muita luta, porque houve muita resistência, porque houve muito enfrentamento, mas também porque houve muita solidariedade, porque a gente encontrou no que se segurar. Nós não chegamos aqui à toa. Nós chegamos aqui porque nós somos detentores de uma cultura muito forte. Nós somos detentores de uma ancestralidade. E se a gente pensa que os nossos passos vêm de longe, significa que ainda tem muito a caminhar e que os próximos passos eles dependem da gente. Está na nossa responsa agora, é a nossa vez. Tem um pensador chamado Francis Fanon que ele fala que cada geração tem a sua tarefa histórica. A de Amilcar foi fazer a revolução junto com várias outras pessoas na África do Sul, para que pudesse vencer o colonialismo português, por exemplo. A de Zumbi foi enfrentar a escravidão, junto com Dandara, junto com uma série de outros homens e mulheres. Foram as tarefas daquela época. E aí cabe a gente se perguntar hoje, quais são as nossas tarefas históricas? Porque se a gente é continuidade, a gente tem obrigação de seguir com a luta, porque a gente só está aqui por causa disso. E aí, queria dizer que esse curso ele foi construído em muitas mãos, e como os nossos passos vêm de longe, a gente não tira nada disso da cabeça, né? A gente dá continuidade em coisas que já estão colocadas aí. Só que dar continuidade não é repetir, fazer igualzinho, é também colocar a nossa mandinga, colocar aquilo que a gente traz, aquilo que a gente acumula, porque a gente está falando de uma caminhada e a gente não caminha no mesmo lugar. Mas a gente não pode deixar de dizer que o movimento negro, embora no texto original da lei, um dos parágrafos da Lei 10.639 era que o movimento negro fosse um dos polos de difusão de conhecimento, e essa parte do texto caiu, mas o movimento negro vem acumulando um saber, uma expertise sobre esses temas de uma forma, às vezes, mais que está à frente até das faculdades. Tanto que eu não tive nenhum desses tópicos que a gente trouxe aqui, eu não encontrei na minha formação quando eu fui fazer faculdade. Tudo vem dos grupos de estudo, do contato com posse Raúça. Raúça, quem é Raúça? Malê, quem é o quê? Vem das conversas com as nega véia, vem da conversa com as pessoas e vem do estudo também. Estou dizendo tudo isso para dizer que eu tinha pensado outra coisa para falar e mas para dizer que na verdade a gente está aqui, mas a gente só está aqui porque nós somos coletivos. A gente não estaria aqui se não fosse um processo coletivo que desse suporte, né? E aí eu queria, na pessoa do Calazans, agradecer a ousadia do Sindicato dos Metalúrgicos. E a ousadia, não sei se o Barba está aqui, o Barba já foi. Quando eu sentei com o Calazans, a gente foi noites de conversa, e o Calazans foi lá em casa, vamos fazer o projeto, e o Calazans é um visionário, o Calazans é um visionário. Ele pensa lá na frente e falou, não, quero que seja assim, assim, assado, dá para fazer? Eu falei, pô, não sei, desse jeito que você está falando, nunca fizemos. Não, mas vamos, dá e dá. E aí sentamos com o Barba não me conhecia, podia ser uma catástrofe. O Calazans tinha me conhecido, viu uma palestra, podia ter sido uma catástrofe. Mas, ao mesmo tempo, são pessoas que confiaram. E não confiaram em uma pessoa, confiaram numa luta. Né? Então, na pessoa do Calazans, eu queria parabenizar essa ousadia, que eu sei que é coletiva, eu sei que junto com o Calazans tem várias pessoas, e a gente viu algumas dessas pessoas aqui durante esse tempo, e acho que a africanidade é isso, é coletivo. Né? O indivíduo é importante, porque sem indivíduo não tem coletivo, mas o indivíduo não está só. Se a gente esquecer isso, a gente cai
porque as dificuldades são inúmeras, são imensas, né? Então é o coletivo que é a nossa força, e acho que esse curso é um reflexo de algo coletivo, que começou lá com o Queto, chamando uma atividade no Sindicato dos Servidores em dezembro de 2012, e o Calazans estava lá e falou, opa, quero fazer isso. Mas que também o Queto é fruto, e também o Calazans, o Davidson, então a gente não pode perder isso de vista. Uma outra coisa que eu queria dizer é que cumprimentar a delegação de Moçambique, que está aqui, porque Moçambique é muito importante para nós, brasileiros, porque quando a gente olha para o continente africano, que é gigante, a gente vai ver que Moçambique, o que hoje chama de Moçambique, Angola e Congo, são as regiões que mais contribuíram para a nossa composição hereditária e também cultural. Mais do que Nigéria, mais do que Iorubá, mais do que Daomé, a gente não entende a africanidade brasileira sem olhar para Moçambique, sem olhar para Angola, sem olhar para o Congo. Então, essa também é uma tarefa para as próximas gerações, é se aproximar mais dessa africanidade, porque sem a África nós não nos entendemos. Então, é muito legal a gente poder estar tendo essa oportunidade. Muito importante ter uma Janete Pietá na comissão da CPLP, porque são laços que a gente tem que estreitar cada vez mais. Para nós, do Brasil, é muito importante esse contato convosco. E aí eu queria lembrar que Amílcar Cabral dizia, um socialista negro, africano, dizia que para que a revolução fosse possível, quer dizer, dito de outra forma, a revolução não seria possível sem a gente acertar as contas com a nossa identidade, com a nossa africanidade. E quando eu comecei dizendo que nossos passos vêm de longe, nossos passos vêm de longe, remetem às primeiras pessoas que foram sequestradas lá no continente africano, mas também a gente se encontra depois na esquina, porque o continente africano continua em luta durante todo o processo de colonização, e as lutas africanas também influenciaram o movimento negro, também influenciaram as discussões que a gente tem hoje, né? Então, hoje a África discute a importância da diáspora, e a diáspora também discute a importância da África. Então, eu queria frisar esses pontos. Para além disso, era um momento para retomar, a gente tem pouquinho tempo, tem mais um monte de coisa para hoje, mas só queria frisar que a gente tentou trabalhar aqui nesses 10 encontros alguns temas que a gente considerou pertinente para a formação da militância. Então, a gente começou falando de África, e aí a ideia foi desmistificar essa África que o racismo criou, essa África que o colonialismo inventou, mas que não é a África verdadeira. Então, a gente tentou dizer que a humanidade surge na África, que a base da civilização humana é a África, que a base do saber, inclusive ocidental, é a África. Tentamos dizer que o conhecimento da África não está só no passado, mas que a África contribuiu ativamente, inclusive para forjar a modernidade. Não é possível entender a sociedade moderna, ocidental, judaico-cristã, sem a gente olhar para a África, tanto porque esse saber forjou a modernidade, mas se a gente voltar antes, na Grécia, os pilares da sociedade ocidental, a gente vai ver Egito. Se a gente voltar no monoteísmo, como diria o Freud, os judeus aprenderam a ser monoteísta no Egito, e o Egito é na África, e o Egito é a síntese das civilizações africanas. Então, nós, sinta-se orgulhosos, nós estamos na base daquilo que se conhece hoje, daquilo que nós nos entendemos, daquilo que se entende por ser humano, por civilização, por cultura. Ocorre que, no meio do nosso caminho, tinha uma pedra, e essa pedra era a escravidão, o colonialismo, o tráfico, o capitalismo, e para que essas instituições fossem para frente, precisaram negar toda a nossa contribuição cultural, civilizatória, a nossa contribuição de saberes, todas as nossas contribuições precisaram ser negadas. E aí a gente tem um dilema, um desafio desde cedo, que é pensar que nós também fomos, essa geração, nós também fomos socializados dentro desses pressupostos que foram criados contra nós. Então, como inverter isso? Como virar o jogo? Essa pergunta é uma pergunta que não começa hoje e que ela redunda lá em 2003, na primeira lei que o Lula assina, que é a Lei 10.639. Então, assim, a gente está num momento importante de balanço, de avaliação, e muita coisa precisa ser considerada, principalmente o fato de que há movimento. Se há passos,
há movimento, há desafios, mas há conquistas. Existem muitas conquistas. E uma delas foi a possibilidade desse curso acontecer. É uma conquista, que é fruto de um esforço coletivo, de uma luta. Agora, as próximas conquistas vão depender de nós, né? Aí, dito tudo isso, uma conquista é um Isgila Soul, é uma conquista do movimento negro, é uma conquista da nossa geração. E outras conquistas foram sendo mostradas aqui durante os encontros. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa em conquista, a gente não pode... Aí é capoeira. Na capoeira a gente vai e às vezes tem que voltar, olhar, e vai. E a gente não pode chegar já. Porque, de fato, no meio das conquistas ainda existem muitas pedras. No meio dos caminhos ainda existem muitas pedras. E uma delas, eu não posso deixar de trazer essa imagem aqui para a gente olhar. Não sei se vocês lembram, quem viu na televisão. Há algumas semanas, a polícia foi dar uma geral, um menino que estava dentro do carro, e o policial já saiu da viatura com a arma mirando no menino, e a arma disparou, e o menino, baleado, antes de morrer, ele olha para o policial e pergunta: por que o senhor atirou em mim? E depois ele morre. E aí a justificativa da polícia foi que foi um tiro acidental, porque o policial não tinha intenção de atirar. Só que aí eu fiquei pensando muito nisso, me incomodou essa coisa do tiro acidental, porque eu fiquei pensando, e fiquei pensando bastante, falei, mas será que aconteceria um tiro acidental no Morumbi? Será que o filho do Eike Batista, que atropelou lá uma pessoa andando de bicicleta, eles corre algum risco de ser morto por um tiro acidental da polícia? Será que o filho do jornalista Bolachão da Rede Globo, que criminalizou porque as pessoas, os amigos, os vizinhos desse menino foram se manifestar, foram para a rua, e aquela manifestação foi tratada de imediato por essa mídia burguesa, racista, elitista, direitista, foi tratado como vandalismo. E aí eu fiquei pensando, será que esse repórter Bolachão que está chamando esses meninos de vândalo, esses meninos que acabaram de perder um amigo, será que o filho desse repórter corre o risco de sofrer um disparo acidental pela mão da polícia? E aí eu fiquei pensando, certamente não. E aí, quando a gente olha, um menino que podia ser o Neymar, podia ser um Calazans, podia ser um Lula, podia ser um novo integrante, um próximo integrante de alguma banda parecida com o Ingila Soul, um Davidson, podia ser os nossos filhos. E foi mais um, numa lista gigante. São assassinados, hoje no Brasil, mais ou menos 750 jovens negros por mês. O que é a mesma coisa que fosse um avião lotado, caindo todo mês. Isso durante anos e anos e anos. E aí eu fiquei pensando, né, mas como que é isso? Como que explica isso? O que a gente pode pensar disso? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem tantas conquistas, e a gente está num momento em que o debate racial ele é inevitável, ele é incontornável. Hoje, se alguém quer entender o Brasil, vai ter que fazer o debate do racismo. Vai ter que pensar, mesmo que não goste, mesmo que discorde, e nós conseguimos fazer nossas pautas públicas. Mas, ainda assim, um avião lotado de jovens como nós, como nossos filhos, nossos irmãos, estão sendo assassinados. E aí eu fiquei pensando ainda na resposta, né? Por que o senhor atirou em mim? A resposta do Douglas, o nome dele é Douglas, ele tem um nome, ele tinha sonhos, ele tinha expectativa. E a pergunta do Douglas, feita para o policial, talvez precisaria ser estendida, né? Porque se esse policial que, quando foi abordar um menino, atirou, apontou um revólver para ele, mas esse mesmo policial, se ele fosse no shopping Higienópolis, ele não ia mirar a arma para ninguém. Se isso é verdade, então talvez tenha um problema aqui que a gente vai precisar pensar. Se é verdade que esse policial ele não vai apontar o revólver quando ele estiver fora da favela, ele vai descer, como diz o procedimento policial, recomenda que a pessoa, a não ser que ela ofereça risco, o policial, quando ele vai enquadrar um suspeito, ele deve estar com a arma baixada e solicitar que o cara se disponibilize para ser revistado. Mas não, na favela a polícia chega
mirando. Mas se é verdade que é só na favela que a polícia chega mirando, apontando, isso significa que talvez a desculpa de disparo acidental ela não pode ser aceitada pela gente. Porque foi acidental, mas perto de pessoas que se parecem com a gente. Porque quando é outro público, esse disparo acidental não aconteceria. E se acontecesse, seria visto como uma tragédia. Mas para nós, não. Aliás, pensando na pergunta do Douglas, por que o senhor atirou em mim? A gente pode pensar que talvez essa pergunta tenha que ser feita não só para o policial que mirou o revólver, mas talvez tenha que ser feito para quem forma os policiais, por exemplo. Ainda muitos policiais no Brasil, quando vão treinar tiro ao alvo, ainda treina tiro ao alvo num ambiente que simula uma favela, com aqueles papelões simulando um bonezinho para trás. Ou talvez a gente pode ir mais longe. Talvez essa pergunta, por que o senhor atirou em mim, não precisasse ser feita só para o policial, porque o policial é um ser humano como nós, criado nessa sociedade em que o negro é um não ser. O negro é coisa. Na escravidão, para ter escravidão, eu precisava transformar um ser humano numa coisa, num objeto. E aí esse é um desafio para a gente, porque ainda são poucos os espaços, os momentos em que o negro não é retratado como coisa. Então, para esse público, pode. Para esse público, se autoriza, sem mandato de segurança, dar uma pesada na porta de madrugada e invadir as casas das pessoas. Para essas pessoas, justifica cair um avião todo mês, um avião lotado, todo mês de pessoas. Para essas, justificam. Não é necessário ter comoção. É diferente quando são outras pessoas. Nós somos os menores, eles os estudantes. Nós somos os suspeitos, eles os cidadãos de bem. Então, tem um processo aqui que atravessa a nossa constituição enquanto sociedade que precisa ser pensado. Talvez não é só o policial que atirou que precisa responder essa pergunta. Talvez essa pergunta precisa ser feita para a sociedade como um todo. Talvez essa pergunta precisa ser feita para todas as instituições e os espaços em que reproduziram a ideia de que o negro não é um ser, de que o negro não é um ser humano igual ao outro. Porque, para o colonialismo dar certo, precisaram desconstruir os nossos saberes, precisaram negar os nossos saberes, precisaram dizer que tudo que a gente trazia de Moçambique, de Angola, do Benin, da Nigéria, era coisa ridícula. Mas disseram isso por um lado. Por um outro, como a Janete disse, o nosso saber foi fundamental para estruturar essa sociedade. Mas, mesmo assim, a ideia que se vende é que os negros são boçais, que os negros são só emoção, só corpo. Então, talvez aquela pergunta, por que o senhor atirou em mim, precisa ser feito para a nossa sociedade como um todo, precisa ser feito para a mídia, que também reproduz. Porque, quando eu vejo um ser humano, eu não vejo o negro, eu não vejo a negra, eu vejo qualquer outra coisa. Quando eu vejo o negro, ele está embaixo da bota do policial, naquele noticiário fundamentalista, sensacionalista, que fica mostrando a polícia perseguindo suspeitos. É como a gente aparece. Ou como corpo, a gente também aparece em outros espaços. A partir de coisas, de elementos que são nossos, e que são elementos riquíssimos, e que estão muito além do corpo. Mas eles não conseguem nos ver enquanto ser. Talvez essa pergunta precisaria ser feita, porque o senhor atirou em mim, para a escola. Porque até que ponto a escola consegue trazer o negro enquanto ser? Até que ponto, e aí é uma pergunta para a escola, mas é uma pergunta para nós, sociedade, porque essa sociedade é nossa. É nós que... Não existe sociedade sem pessoas. Quem faz a sociedade? A sociedade. Nós somos a sociedade. E que sociedade é essa que, em 2006, nunca vamos esquecer, em 2006, PCC mata policial vai vingar a morte dos companheiros e vai para a favela e atira em suspeitos. E em 15 dias morre 500 pessoas. 500 pessoas são assassinadas. Mas quando a gente liga a TV, não aparece o nome assassinado, aparece o nome morte. Quando morre um preto, aparece o nome morte. Quando morre um branco, um playboy, aí aparece o nome assassinado. Nem o direito de ser considerado assassinados nós somos, porque, aliás, quando é conosco, é tiro acidental, ou nós simplesmente morremos. Mas em 15 dias a polícia matou, morte, assassinato, assassinou 500 pessoas. 500 jovens,
como Douglas, como eu, como Calazans, como seu filho, seu irmão mais novo. E passou batido. Saiu um laudo do IML, mas ninguém falou mais nada. Então a gente está numa sociedade em que o negro aparece como não ser. Ele não é visto como um ser. Só que a pergunta do Douglas não tem que ser respondida só pelo policial, porque se a escola não tem capacidade, isso aqui é um lápis, aqui está claro, não dá para ver, mas é o tal do lápis cor de pele, que a gente já falou disso, né? Cor de pele, que pele, cara pálida? Cor de qual pele? Porque existem várias cores de pele. Mas enquanto tiver uma única cor de pele na escola, enquanto tiver uma única história que não dá conta da diversidade, outros Douglas continuarão morrendo. Outros Douglas terão que perguntar por que o Senhor atirou em mim. Então, nesse sentido, a Lei 10.639, ela não é qualquer coisa, porque ela vem num momento como fruto de uma luta, nossos passos vêm de longe, mas tem uma aposta aí do movimento negro e dos movimentos sociais que apoiaram, porque tem vários movimentos que também têm sido fundamentais no debate dentro do Conselho de Educação. Quando veio a Lei 10.639, ela vem com uma expectativa, tem uma aposta aqui nela, tem um sonho. E o sonho é que, a partir do espaço escolar, a gente possa criar uma outra, estimular, provocar uma outra visão sobre quem somos. Que a gente possa dar estalos para que a gente se repense enquanto ser, enquanto Brasil, enquanto diversidade. Para que, de fato, o negro deixe de aparecer só lá enjaulado, nas correntes, e passe a aparecer como sujeito histórico, como um ser humano. Então, a Lei 10.000, não à toa, acabou sendo, porque durante o governo Lula foram várias leis, não foi só essa. Mas o movimento negro abraçou essa lei com muita força porque ela toca na espinha dorsal do problema. No Brasil, ainda, quando morre negro, e aí a gente pode falar de jovens negros, mas se a gente for falar de mulher negra, eu já falei aqui, a proporção de morte, por morte materna, a proporção de morte de mulheres, por mortes relacionadas ao parto, a proporção é de 7 vezes para 1. As mulheres pretas morrem 7 vezes mais que as brancas por morte relacionada ao parto, que é um tipo de morte que, olhando para toda a tecnologia que existe na saúde pública, são mortes que não poderiam acontecer. A gente já tem recursos para evitar essas mortes. Significa que a população negra está morrendo por mortes evitáveis, do ponto de vista da morte materna. Ou quando a gente chega aqui nos disparo acidental, foi um acidente. Mas foi um acidente que não aconteceria em outros espaços, porque não é para qualquer um que se autoriza apontar um revólver. Então, a lei ela vem nesse contexto, e a expectativa é que ela provoque outros olhares. Só que ninguém é louco, todo mundo sabe que ela é só uma lei, e que lei é lei. Aliás, a gente tem uma Constituição que tem reforma agrária garantida, por exemplo. A gente sabe que lei só muda com pressão política, com força política que faz valer lei. A lei é um instrumento na mão do movimento, não é a lei que resolve nossos problemas. Então, o outro desafio que está colocado para a gente, e eu falei do Frantz Fanon, cada geração tem sua tarefa histórica. O desafio que está colocado para a gente em relação a esse tema é fazer valer a lei, que é um termo da Nilma Lino Gomes. Ou a gente consegue criar força política, que começa no sindicato, na fábrica, mas que, como o Barba falou, passa pela reunião dos pais lá na escola. Ou a gente faz força política, ou a gente só vai ter mais uma lei, assim como a lei da reforma agrária, que vai servir para quando a gente falar assim, não, mas tem racismo. Alguém vai falar assim, não, mas veja bem, não tem racismo, vocês têm tudo, vocês têm lei disso, lei daquilo, vocês estão chorando mais o quê? Então, esses são desafios. Porque, como a Janete disse, a lei 10.639, além dela trazer uma expectativa que vai para além dela, que vai para além do espaço escolar, porque a educação não se resume à escola, mas a gente está falando aqui do espaço escolar. Essa lei ela altera a LDB, ela altera a Carta Magna da educação. Isso significa, eu falei disso 1000 vezes, mas é bom repetir, que o gestor, o professor, a professora, a diretora, a coordenadora pedagógica, o coordenador pedagógico, o secretário, a secretária, que se negar a oferecer condições, porque oferecer condições, a gente repete, não é só fazer uma palestrinha no 20 de novembro. Oferecer condições para os professores passa desde a formação até reorganizar o currículo da escola. Se
essas pessoas que são servidores públicos não oferecerem condições para que esse debate apareça, eles estão desrespeitando não uma lei do movimento negro, eles estão desrespeitando a sociedade brasileira, eles estão desrespeitando a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases. Então, não é qualquer lei, é uma lei que alterou a LDB. E que alterou a LDB e que traz uma nova visão de educação. E a gente não vai ter tempo de aprofundar, já falamos disso em outros encontros, mas se a gente pega as diretrizes curriculares de 2004, elas trazem a ideia de que é necessário repensar, inclusive, o que é educação. Não basta só colocar lá, qual é a capital de Moçambique. É mais do que isso. É abrir a porta da escola para pensar o que é essa africanidade. É repensar como que eu dou aula de matemática, como que eu dou aula de... É repensar as relações dentro da escola, no pátio, no intervalo, os cartazes, a reunião de pais e professores, e mães, e responsáveis. Então, se a gente levar a sério, essa lei é um grande instrumento. E ela oferece alguns elementos muito profundos, que podem ser arma na nossa mão. Mas ela é só um instrumento. A lei não vai fazer a transformação. Somos nós, organizados, enquanto trabalhadores, trabalhadoras, enquanto movimentos sociais, que vamos fazer isso acontecer. E aí tem alguns desafios, o tempo já acabou, mas já foi dito, né? Um desafio presente para a gente é que, apesar de tudo, o racismo, ele não é só a gente que joga capoeira, não. O racismo também tem se mostrado muito ágil em ser barrado aqui, ele aparecer pelas beiras e pelas frestas. E, por exemplo, um discurso que já foi desmistificado lá em 70, da democracia racial, ele vai aparecer de uma forma gigante agora que a gente começa a discutir ações afirmativas, por exemplo. Ou vai aparecer de outras formas, né? Então, um desafio que está presente, que não é só da Lei 10.639, tem a ver com as políticas de igualdade racial no Estado brasileiro, porque o Estado é racista, e o racismo não acaba de repente. Um desafio é a própria continuidade do racismo, a partir de novas roupagens, de novos argumentos. A gente vai ter que enfrentar isso, saber ler isso. Mas tem outros desafios, né? Por exemplo, ainda hoje, nós, no geral, sociedade, nós conhecemos muito pouco sobre a nossa história. Nós também, quando... e aí, essa foto, acho que eu trouxe aqui em um dos encontros, uma escola foi enquadrada numa reunião de pedagógica e falaram assim, você tem que falar da história do negro, tem que falar, tem que falar. Aí a escola foi falar da história do negro. Levou as crianças no 7 de setembro, acorrentadas. Então, não adianta só falar do negro, é preciso saber o que está sendo dito sobre o negro. É preciso saber qual é o conteúdo, quais são os jeitos, as práticas, e isso vai se dar numa discussão que começa aqui no sindicato e vai para a reunião de pais. Porque a nossa história é muito mais do que só escravidão. Acabou o tempo, mas tem só 30 slides, é rapidinho. Outro ponto que foi falado nesses dias, mas é bom frisar, né? Eu falei do lápis cor de pele, que não só a escola, mas a sociedade ocidental, o iluminismo, quando pensa o ser humano, pensa o europeu como expressão universal do humano. E tudo que não é europeu aparece como bárbaro, como atrasado, como não tão humano. Humanizar-se é embranquecer, muitas vezes. Então, a escola, aquele lápis cor de pele, ele reflete o conteúdo da escola, ele reflete as práticas da escola. Só que, ao mesmo tempo, virar esse jogo não é só pintar a Cinderela de marronzinho. Virar esse jogo é abrir espaço para uma outra forma de pensar o mundo, para outros elementos culturais, para outras matrizes, para outras possibilidades de pensar o que é a vida, o que é a educação, o que são as relações. E uma das nossas contribuições é a ideia de coletividade. Eu sou porque nós somos. Sem o nós não existe o eu. Isso está na cultura Rastafari, isso está no hip-hop, nós. O singular, nós plural. Está escrevendo errado, que burro. Tem que aprender português. Somos nós. Não, é nós, porque eu sou porque nós somos. Então, tem elementos aqui que estão presentes no nosso dia a dia que está para além de pintar a Cinderela de marrom. E a gente vai ter que correr atrás disso, porque nós somos os interlocutores dessa fita, dessa parada. E boas intenções não são suficientes. Só que nós já temos os elementos. As cartas já estão colocadas no candomblé, na capoeira. Olha essa musicalidade que a gente ouviu aqui. Olha o jeito que a Janete faz a palestra.
É isso, é africanidade. É tipo essa capacidade de interagir com o outro. Imagina a Janete sendo professora dos nossos filhos, com essa retórica, com essa forma. Isso é oralidade. Então, é mais do que pintar a Cinderela de marronzinha ou colocar um anjinho negro. É necessário abrir espaço para outras divindades, para outra forma de pensar o que é sagrado. É necessário abrir espaço para o outro, mesmo que esse outro seja o funk. Porque a cultura negra, ela é mais do que o lúdico. Aqui está uma roda de capoeira, uma raiz, mas para quem é da capoeira sabe que existem saberes ali que refletem uma forma de pensar o mundo. Então, se eu só faço uma roda no 20 de novembro, e não é só na escola, não, pode ser no sindicato. Se o sindicato se contenta, não vou fazer o curso, não. O Barba podia falar para a gente lá, não vou fazer não, no 20 de novembro lá a gente faz uma roda de capoeira e resolveu. Só que o que a gente ia perder? A gente ia perder a possibilidade de se pensar enquanto ser. Não que uma roda de capoeira não abra essa possibilidade, mas se a gente não consegue ver nessa cultura o que está por detrás, o invisível, mas esse invisível não é só o sagrado, não. O invisível são saberes, formas de ler o mundo, formas de pensar a sociedade, formas de fazer política, que a gente está perdendo, e que estão presentes, e que estão no nosso dia a dia. Dito tudo isso, eu queria, de novo, chamar a responsabilidade, falar que, para mim, foi uma vitória a gente chegar aqui junto, e foi junto mesmo, porque vocês sabem o que vocês tiveram que fazer para estar aqui, e isso só foi possível porque chegamos juntos. E nessa dimensão do juntos, a gente precisa ter a noção de que esse processo só vai para frente se a gente se compromete, se a gente se responsabiliza. Você tem a responsabilidade de dar sequência nisso. Por quê? Porque enquanto os leões não contarem a sua própria história, e no caso os leões aqui, vamos colocar leoas também. Enquanto os leões não contarem a sua história, enquanto as leoas não contarem a sua história, as histórias de caça vão continuar favorecendo os caçadores. Esse é o desafio que não é só da escola, mas que é nosso enquanto militante, seja lá onde nós estejamos. Parabéns por esse processo, obrigado por a gente estar junto nessa travessia e que a luta continue por vários outros meios e a gente segue junto aí.